desgaste de preparação para o jogo contra o Santos na quarta-feira. Para quem não entendeu bem, nessa rodada o Flamengo e o Red Bull, eles que têm um confronto da 30ª rodada, eles não se enfrentaram e o jogo foi adiado, tá bom? Roda a VT. O Flamengo foi o único carioca que não jogou no final de semana e só entra em campo na quarta-feira. E teve ainda alteração no voo da equipe. Como de costume, o elenco só viaja na véspera da partida, mas desta vez o time embarca já na noite desta segunda-feira. Já em Brasília, na terça-feira, Tite encerra a preparação do Flamengo, com foco no Santos. A dúvida ainda segue com o Léo Pereira. Ele sofreu um trauma no tórax no jogo do Grêmio e os exames apontaram uma fissura no 7º arco costal esquerdo. Ontem, o zagueiro fez atividades na academia e foi a campo realizar um trabalho à parte. O treinador já não vai poder contar com Eric Pulgar, que está suspenso. Com isso, Vitor Hugo pode receber a primeira chance sob o comando do novo técnico. Na atual temporada, ele viveu um momento especial, sendo muito utilizado por Jorge Sampaoli. Com o treinador argentino, Vitor Hugo entrou em campo 37 vezes, sendo 13 delas como titular. Everton Ribeiro também está fora do duelo. O jogo está marcado para o estádio Mané Garrincha, isso porque o Maracanã já está sob os cuidados da Conmebol para a final da Libertadores. Enquanto o Flamengo de Tite ocupa a 5ª colocação na tabela, o Santos segue na luta contra o rebaixamento. E com o tropeço do Botafogo, o rubro-negro vai com força máxima para tentar diminuir a vantagem do rival. Hoje, Tite irá decidir quem viaja para o novo duelo, faltando poucas rodadas para o fim do campeonato. Bem, o Flamengo encontra um Santos muito irregular ainda na competição. A gente nunca sabe que Santos que vai encontrar, que o seu adversário vai encontrar. O Santos tem irregularidade até dentro de uma mesma partida e esse jogo, pro rubro-negro tá estranhando, esse jogo é no Mané Garrincha, que claro, o Maracanã já está entregue aí para a final da Libertadores, que já é nesse final de semana. E, inclusive, o jogo contra o Red Bull foi adiado, que também seria no Maracanã, pelo mesmo motivo. O Vene Casagrande, como está essa preparação aí? O que você está aí? Minha saúde mental, física, melhorou 100% nesse final de semana. É bom, né? Nossa Senhora, que paz foi minha vida sem o jogo do Flamengo. Dito isso, Lucas Pedrosa, o Flamengo se prepara para pegar um Santos. Assim, eu entendo que é um Santos irregular, mas eu acho que o Flamengo, na minha opinião, tem que pensar na vitória. Claro. É um Santos muito mal, que joga muito mal. Gente, esse time do Santos é um dos piores da história do clube. E se não cair, na minha opinião, não cai nunca mais. A verdade é essa. Porque o time é muito fraco do Santos. Pra quem não sabe, o Santos nunca caiu, né? Nunca caiu, exatamente. Então, assim, o Flamengo tem que chegar pensando na vitória, independentemente dos desfalques. Provavelmente não terá Léo Pereira, o Pulgar suspenso, independentemente das ausências desses jogadores, acho que o Flamengo tem que pensar na vitória. Volta o Fabrício Bruno. E aí existe a chance do Rodrigo Caio começar, porque é do lado esquerdo. E eu até soube disso, que como é do lado esquerdo, ele pensa em começar com o Rodrigo Caio. Hoje vai ter a decisão, porque o treino é 4h30 da tarde, só a critério de formação. O Flamengo treina hoje, viaja para Brasília já, e amanhã vai treinar no CT do Brasiliense, antes do duelo com o Santos, que é na quarta-feira. Então, além do Rodrigo, qual outra opção aí? Seria o Pablo. Mas aí o Pablo ele joga melhor pelo lado direito. Quer dizer, ele já não vai muito bem pelo lado direito, né? Não tem ido bem, não é que não vai bem, não tem ido bem. Exatamente, né? Com a camisa do Flamengo não vem bem jogando do lado direito. E aí, jogando do lado esquerdo, eu também acho um pouco forçado. E aí eu usaria o Rodrigo Caio ao lado do Fabrício Bruno. Foi você ou foi você que falou em relação ao Felipe Luiz? Foi você, né? Você acha uma boa ainda essa... Eu acho que é uma possibilidade. Não, é uma possibilidade, você acha? Pouco provável, eu não Mas acredito é uma nisso. Opinião sua. Eu digo assim, não, o Felipe já desempenhou como zagueiro no Atlético de Madrid, sim. O Felipe já desempenhou como zagueiro no próprio Flamengo, uma parte como terceiro zagueiro. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade. Ao mesmo tempo, o Tite enxerga o Rodrigo Caio como um zagueiro pelo lado esquerdo, como um reserva, porque o Rodrigo Caio, tecnicamente falando, ele é muito melhor que o Pablo. Não tem nem comparação. A questão do Rodrigo Caio é física. Será que ele aguenta como ele aguentava antigamente? Questão de velocidade, questão de você pegar um ponta veloz ou um atacante veloz. Quanto tempo ele tá sem jogar? Essa é a dificuldade do Rodrigo. Há muito tempo. Porque com a bola, o Rodrigo é ótimo. O Rodrigo é um dos melhores zagueiros do Brasil. Agora, em relação a esse jogo aí, como o Vene muito bem falou, Fernanda, eu vou discordar de você em relação à oscilação do Santos. O Santos oscila para baixo. O Santos é um time ruim. O Santos é um time fraco, tanto é que está disputando a zona de rebaixamento. Não, mas eu digo assim, em resultado, ele toma a porrada do Inter, depois ganha do Curitiba, depois empata com o Corinthians de forma brava. Eu acho que ele tá assim, entende? Mas ele não tá só perdendo, ele tá ali, ó, igual o Vasco. Olha, ele tá o oscilando. Santos tem que dar graças a Deus que ele tem um dos maiores talentos do futebol brasileiro, que se chama Marcos Leonardo. É verdade. Tem que dar graças a Deus. E o que o Soteldo, depois que voltou da polêmica lá,
começou a jogar bola. Porque tem jogado muito, o Jean Lucas também é um baita de um volante. Mas assim, o Flamengo tem tudo para conseguir uma vitória contra o Santos, mesmo jogando numa nega rincha, porque tem uma equipe muito superior, muito mais organizada, com um técnico melhor, com melhores jogadores. Então assim, eu acho que o Flamengo tem mesmo que jogar com a obrigação de vencer, até pensando no G4 do Campeonato Brasileiro. Sentiu a... Então você tá torcendo pro Flamengo? Sentiu a Torcendo contra o expectativa Santos. dele? Sentiu que ele tá... Eu nunca vi ele falar Não, palavras... cara, quando eu abri a tabela hoje, eu falei assim, que eu tava em busca de algum conforto. Né? Aí eu olhei a tabela, aí eu falei, Flamengo e Santos... Jogar baixinho, sabe? Só que o Flamengo está irregular na temporada. Eu confio na titibilidade. Velho. Só te respondendo, o Rodrigo Caio não entra em campo desde o dia 23 de abril, gente, contra o Internacional. Faz essa conta aí, você que é bom na muito matemática. Desde abril é mês 4, são 6 meses. 6 Olha meses sem aqui, entrar em Vene, campo. meses. a gente falou aqui nesse programa em relação a 3 personagens muito importantes nessa temporada, né? Independentemente de treinador, que é o Gerson, o Pulgar e o Fabrício Bruno, né? E o Pulgar, não estando, o Flamengo muda bastante. Como fica esse meio de campo? Bom, eu vou opinar o que eu quero, porque eu ainda não tenho como dizer, até porque o treino vai decidir hoje, 4h30 da tarde. Eu colocaria o Vitor Hugo. Lembrando que o Alan não está à disposição porque está lesionado. Eu colocaria o Vitor Hugo, eu vejo que com o Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o time não rende mais. Pelo menos é a minha opinião. O Gerson, como segundo volante, ele não consegue render aquilo que ele rende jogando mais avançado. E o Vitor Hugo é um jogador da posição. Eu não vejo nenhum absurdo você começar com o Vitor Hugo. Muito pelo contrário. É um garoto que já deu conta do recado em outras alternativas. Lembrando que ele ainda não foi utilizado pelo técnico Tite. Seria uma boa oportunidade para o Tite observá-lo. Então, te respondendo, começaria Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta ou Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Muito bem, ó.